Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o curso de militância do PT. Saia do sofazão. É isso daí, meu amigo. O PT está desesperado, certamente com a manifestação de ontem, é um dos motivos para isso, que ele não consegue juntar mais gente na rua. Na verdade, ele não consegue mais motivar as pessoas a irem para a rua, a defenderem as ideias do PT, e daí estão chateados e estão ensinando os petistas como é que eles devem fazer para combater a militância da extrema-direita, né, dos bolsonaristas e não sei o que lá. Aqui, ó, após críticas de Lula, o partido lançou uma série de dicas para mobilizar filiados e tentar recuperar o apoio perdido em redutos petistas. E eu acho muito engraçado isso daqui, porque isso mostra muito como é que funciona a esquerda, né? A esquerda funciona de forma hierárquica, né? O pessoal se organiza, não porque o presidente falou para o diretor deu a ordem para a chefia produziu aqui um vídeo para ensinar como é que o soldado raso que está lá na ponta da militância do PT tem que fazer as coisas e não sei o que lá. E é isso que eu falo para vocês, é por isso que a esquerda está morrendo, porque essa coisa de estrutura hierárquica é totalmente irrelevante hoje em dia, é muito mais ineficiente, né? A direita não tem nada disso, não precisa. Para pensar, se a direita dependesse de favor de alguma coisa para crescer e coisa e tal, a direita estava morta aqui no Brasil. Para pensar, lembra como é que era o Brasil há coisa de 20 anos atrás? Era uma ofensa chamar alguém de direita no Brasil. Olha o que aconteceu no Brasil. A direita cresceu exatamente porque houve a informação descentralizada e distribuída. Eu não estou fazendo pouco das pessoas que lutavam pela direita, Olavo de Carvalho, outras pessoas. É lógico que isso foi importante, né? Mas é o que eu falo sempre, Olavo de Carvalho lutava pela direita desde a década de 80. Eu lembro de eu vendo o jornal do meu pai sobre Olavo de Carvalho quando eu era jovem, quando eu era garoto. Eu lia os jornais, a coluna do Olavo de Carvalho, e gostava do que ele falava e coisa e tal, mas, assim, alguma coisa mudou de 2014 para cá, né? E foi justamente a informação descentralizada que permitiu que essas ideias chegassem para todo mundo. Aí a esquerda está tentando imitar aqui, mas é muito patético, cara. Não, chega a dar pena para esse pessoal, porque eles não têm nenhuma chance de melhorar a situação com isso. Eles estão vendendo uma ideia para o pessoal, trabalho de base. Não que você tem que sair do sofá e ir para a rua. Amigo, não é assim que se faz trabalho de base. Tem que ter um motivo. O PT hoje é o establishment. Ninguém vai sair para protestar a favor do establishment. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Canil, Equipe Cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o curso que tem aqui. Esse curso aqui, está na Fundação Perseu Abramo. Se você for aqui em cursos online, cursos de formação, está aqui, ó. Esse curso aqui, Nova Primavera 2025, jornada de formação da nova primavera, de fortalecer a organização de base do PT, capacitar a militância para atuar de forma crítica e transformadora nos seus territórios, né? Eu confesso para você, eu ia me inscrever, eu queria entrar aqui para, né, queria ver o material, ver como é que é, mas aparentemente as inscrições estão encerradas, não pode entrar mais, já estão fazendo isso, ou talvez por ter saído aqui na Veja, o pessoal ficou chateadinho e fechou o vídeo lá, né? Porque me parece um negócio meio ridículo mesmo, meio cringe até aqui, ó. Então vamos lá, vamos ter que nos guiar aqui pelo que está escrito na Veja. A Veja aparentemente teve acesso a esse conteúdo, né? Mas a gente não tem mais acesso. Então tá aqui, ó. Alvo de críticas recentes feitas pelo Lula, o PT lançou um curso voltado para melhorar a mobilização do partido em torno de apoio à gestão petista na presidência. Como reaproximar a militância dos seus redutos históricos, como fazer trabalho de base, né? E aí ele fala assim, ó, o PT recomenda, por exemplo, que a militância se engaje na guerra de narrativas. E aí que eu falo para vocês, meu amigo, guerra de narrativa, cara, isso é uma besteira enorme. Não, você tem que contrapor argumentos idiotas, é lógico que tem que contrapor argumentos idiotas, né? Quando alguém fala alguma coisa, você tem que responder, é importante isso, coisa e tal. Mas eles descrevem a coisa, a esquerda coloca a coisa como guerra de narrativas, explica muito sobre como a esquerda vê o mundo, né? Para eles, não tem a verdade fundamental, não tem, é tudo narrativas. É por isso que eles ficam tão chateados com esse negócio de fake news, é o que eu falo para vocês. É por isso que eu, como libertário, e muita gente na direita, não vê a questão de fake news na internet como muito importante, porque tem a distinção básica. A verdade, ela se sobressai com o tempo. Você pode até ser enganado, não estou dizendo que você não seja enganado, que não tenha fake news, que ninguém se engane com... Não, as pessoas se enganam, coisa e tal. Mas, por definição, a mentira, ela engana algumas pessoas por algum tempo, né?
E com a internet, na verdade, a tendência é esse número ficar menor ainda. Esse que é o problema, no final das contas. A esquerda sempre tratou a política como guerra de narrativas. E ela ganhava seguidamente essas guerras de narrativa. Por quê? Porque tinha os melhores argumentos, tinha as melhores narrativas? Não, por causa do esquema do Gramsci, né? O Gramsci lá atrás foi um dos caras que propôs a solução para a esquerda no mundo, né? Que foi sempre o dilema da esquerda, né? O Karl Marx, lá em 1800, lá vai Pedrinha, inventou essa história toda de comunismo, não sei o que lá, e previu que ia ter a revolta do proletariado, que em algum momento a mais-valia iria fazer com que o proletariado se revoltasse contra a burguesia, e daí, né, ia haver o comunismo, a implantação do comunismo. E beleza, essa história toda do Karl Marx é errado, porque mais-valia não existe. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, veja o meu vídeo Mais-valia existe lá no canal Ancapsu Classic, em que eu explico o que é a mais-valia. Não é o lucro. Muita gente tem essa ideia errada de que mais-valia é o lucro. Não, mais-valia é outra coisa. E mais-valia é a diferença que o patrão ganha do salário do empregado se você contar tudo como valor trabalho. Mas enfim, o ponto é que essa teoria já está errada, justamente porque ela se baseia no valor trabalho, né? Então nunca que aconteceria essa revolta do proletariado, porque você chega num ponto, né, que a coisa se resolve pelo mercado, supondo que de fato os patrões comecem a explorar muitos empregados, vai chegar um momento em que vai ter tanto... Isso é bom para os patrões, faz com que tenha mais patrões. Então vai ter patrões para disputar os empregados para poder explorar melhor. E quando você começa a ter competição pelos empregados, você começa a melhorar as condições de vida deles. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial, né? Ou seja, a ideia de que foram os sindicatos lutando por mais direitos que melhoraram as condições de vida, isso é lorota. O que aconteceu é que começou a ter um monte de gente com empresa querendo contratar pessoas, e aí como o número de pessoas para contratar é limitado, né? Você pode falar assim, não, tem sempre muita gente para contratar, mas é gente ruim. Você quer contratar trabalhadores que trabalhem de verdade. Se você pegar o pool de pessoas desempregadas que tem aqui no Brasil, tem uma grande parcela de gente que não quer trabalhar de jeito, que não é ruim de trabalho mesmo. Mas não adianta, isso aí não serve para ninguém. Então você quer contratar as pessoas que trabalham. E as pessoas que trabalham, muitas delas já estão empregadas em outros lugares. Então você tem que oferecer alguma coisa melhor para tirar a pessoa do seu concorrente, né? É o mercado de trabalho, é isso que é o negócio. E com isso que melhoraram as condições com o tempo. Ou seja, o mercado ele sempre se equilibra, inclusive nessa questão da suposta exploração dos burgueses sobre os proletários que o Karl Marx falou lá atrás. Mas o esquerdista é burro, o esquerdista não acredita nisso, o esquerdista acha que teve algum outro problema que evitou a revolta do proletariado. E tiveram várias teorias em cima disso. Eu já falei sobre a teoria crítica marxista, né, que fala que são as outras estruturas de poder que impediam que o proletário se revoltasse contra o patrão, né, porque você não tem só a relação entre burguês e proletário, entre patrão e empregado. Você tem a relação do padre com o fiel, você tem a relação do pai com os filhos, você tem a relação do time de futebol com os torcedores, você tem um monte de outras estruturas na sociedade, e na visão dessas pessoas, essas outras estruturas impediam que ocorresse a revolta do proletariado, né? E aí que surge toda a parte de teoria crítica racial, teoria crítica de gênero, essas besteiras todas que o pessoal esquerdista faz aí, né? O objetivo seria quebrar essas estruturas, quebrar a família, quebrar o time de futebol, a religião, quebrar tudo, né? O objetivo seria que com isso aconteceria a revolta do proletariado, e é uma besteira, no final das contas não resolveu nada. Mas um cara que teve a ideia correta foi o Gramsci, né? O Gramsci falou que a questão toda é cultural, então que a esquerda deveria focar em ocupar espaços de produção de cultura, tipicamente artistas, revistas de jornais e escolas, academia. E de fato, se você olhar como é que é o nosso mundo hoje, jornalista é tudo de esquerda, cara. Os caras conseguiram, né? Durante muito tempo trabalharam nesse negócio de colocar gente esquerdista nas redações de jornal e coisa e tal, na academia, nas escolas, né? Nas faculdades e coisa e tal. E eles têm todo um esquema para isso. Isso foi planejado, tá? Isso não é uma coisa assim aberta, não. Tem um planejamento para isso. Quando eles chegam nas posições de topo, eles passam a só promover pessoas que sejam esquerdistas também. Então, rapidamente, depois que eles começam trabalhando como um jornalista normal, chegou na profissão, chegou no topo da profissão, chegou lá no cargo de chefia, agora só promove gente de esquerda. Rapidamente você começa a ter o que você tem hoje, que é todo mundo de esquerda nesse pessoal. E aí faz sentido essa lógica da esquerda, que é guerra de narrativa. Não interessa a verdade, interessa a narrativa que a Globo fala. A Globo falou, os jornais da esquerda brasileira falaram aquela narrativa, é o que acaba virando o consenso social
né, e acaba virando a verdade no Brasil. Guerra de narrativa, é o que eles viam. E por que a rede social incomoda para eles? Porque na rede social tem um monte de gente, eles não conseguem fazer esse esquema de chefia, porque não é uma coisa hierárquica, né? Não tem isso. Qualquer um abre um canal no YouTube. Eu tenho o meu, abri aqui, se você quiser abrir o seu, você abre também. Qualquer um pode criar o seu canal no YouTube e expor as suas ideias. Então, eles não têm como conquistar a coisa, como conquistaram a Rede Globo, ou como conquistaram as outras redes de televisão e jornais e coisa e tal. É a visão da esquerda disso. E daí ele fala aqui, ó, tem que ter guerra de narrativa nas redes sociais. E aí que está o problema deles de entender esse negócio. Na rede social, ao contrário, a narrativa, que é puramente narrativa, ela se perde. Você precisa estar calcado na verdade. É isso que acaba diferenciando. É por isso que a direita cresceu tanto e a esquerda está perdida. Ela estava acostumada a falar tudo em termos de guerra de narrativa. E não é bem assim. Existe a verdade. A verdade é um ponto importante nas histórias, né? Aqui, ó, crie grupo de WhatsApp, utilize memes. E, de novo, olha que dica burra, cara. Criar grupo de WhatsApp com quem? Pra quê? Eu saio de tudo quanto é grupo de WhatsApp que eles me colocam, porque fica um monte de mensagem circulando, eu não tenho tempo para ficar lendo essas coisas. Tirando os meus grupos de mensagem de Pokémon GO, que eu assisto o pessoal falando para pegar para conseguir organizar os ataques aos ginásios lá, para derrubar as raids e coisa e tal. Tirando isso, não quero saber de grupo de WhatsApp nenhum no final das contas, né? E daí o pessoal colocando aqui, é uma coisa que não faz sentido de novo, né? Eles querem fazer um negócio assim de forçar o pessoal a entrar nisso daí, né? Aqui, ó. Ah, e passe a dialogar também com quem não vota no partido. Putz grila, pode se preparar que vai ter um monte de gente chata querendo te convencer que o Lula fez coisa positiva. Uma tristeza aqui, ó. O lançamento do curso acontece na esteira da pouca adesão dos petistas aos protestos organizados pela legenda para se posicionar contra a proposta de anistia do Bolsonaro. Olha o que eu estou falando. O pessoal da esquerda, todo mundo, não, que Bolsonaro fracassou, que o protesto não adiantou nada, que não sei o que lá, que mimimi, mimimi, mimimi. Mas no final das contas, eles estão reconhecendo que realmente, né, mesmo que o número tenha sido 45 mil, sei lá qual o número, não interessa o número, o fato é que foi enorme, muito maior do que de esquerda, né? Tem essa thread aqui do Poder 360 que dá o gráfico disso aqui, que dá uma visão disso daqui, ó. Pegou todos os protestos da direita a favor da anistia e pegou todos os protestos da esquerda contra a anistia. Então teve o PL da anistia de Bolsonaro lá no dia 6 de abril, né, esse agora, teve do dia 16 de março, teve do 7 de setembro passado, teve 21 de abril de 2024, teve 25 de fevereiro de 2024, e pegou os da esquerda todos aqui que eles fizeram e coisa e tal, e somou tudo. E olha a diferença, cara. Bolsonaro botou 500 mil de pessoas somando todos esses protestos. Não é lógico, assim, pode ser que a mesma pessoa tenha ido em mais de um protesto, mas de qualquer forma, o número de pessoas presentes, 500 mil. O Lula, 10 mil pessoas. E olha lá, 10 mil pessoas, porque eles quebraram o galho nessa contagem aqui do pessoal do Lula, né? Ou seja, isso mostra que o pessoal está desesperado. Por mais que eles falem, não que Bolsonaro fracassou, que não conseguiu juntar o público que esperava, que pipipi, popopó, que mimimi, 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 mas no final das contas, meu amigo, é muito mais gente que a esquerda. E a própria esquerda está percebendo disso aqui, ó. Por que a esquerda não enche as ruas como no passado? Veja as razões apontadas por especialistas, né? E esses especialistas falam que a culpa é das redes sociais, a ascensão da extrema-direita, o que é um erro, né? A ascensão da direita, eu não chamo de extrema-direita, mas a ascensão da direita e dos libertários é uma consequência da informação descentralizada e distribuída. Não é isso que atrapalha a esquerda, né? A esquerda está lá. Dificuldade de mobilizar fora da bolha. É lógico, não, mas todo mundo tem dificuldade de mobilizar fora da bolha, né? Você convence as pessoas da sua bolha muito facilmente. O problema da esquerda é o que eu falo para vocês, a bolha é desse tamaninho, a bolha da esquerda. Esse pessoal é barulhento pra caramba, tem um monte de jornalista, tem um monte de instituto de pesquisa, um monte de pesquisador, um monte de especialista, mas se somar essa galera toda, a bolinha é desse tamanhozinho assim, ó, no final das contas. Então, esse é o ponto da esquerda, esse é o problema que eles estão tendo. E não vai ser com melhoria de encheção de saco, de encher o saco dos outros com as... Ai, fala bem do Lula, não, vista-se bem, você tem que vestir bem para falar com as pessoas e não sei o que lá. Cara, eu vou te falar um negócio, esse pessoal tá mais perdido que cego em tiroteio, cara, eles não sabem o que fazer, cara. Eles estão desesperados, mas o pior é isso, é o que eu falo para vocês, o problema da esquerda são as ideias da esquerda, que ficaram ultrapassadas. Enquanto eles ficarem insistindo nessa ideia de Estado grande que vai resolver os problemas da população, eles estão errados, eles só vão perder espaço, não tem mais isso.
A esquerda tem que se contentar com um público bem menor que ela tem agora, ou então mudar a narrativa. O que vai acabar acontecendo fatalmente com o tempo é que essa esquerda mais tradicional brasileira vai perdendo força, vai ficando cada vez menor, e talvez surja uma esquerda mais light, uma esquerda Eduardo Leite, uma esquerda PSDB, PSD e coisa e tal. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o PT está desesperado. Eles não sabem o que fazer. E tem razão, não tem jeito. Por mais que você considere que o ato do Bolsonaro foi bom ou foi ruim, não interessa. Cara, é um fenômeno o sujeito.